No ar, os sons, as imagens, os movimentos, as pessoas e as cores de todas as artes. O Ministério da Cultura e o Grupo Curimbaba apresentam Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. A gastronomia, sem dúvida, é uma arte e a culinária demonstra muito bem uma cultura. Esse programa hoje podia se chamar Sabor da Cultura. Isso porque você vai ver um pouco dos cardápios variados aqui de Poços de Caldas. Os food trucks são veículos adaptados para servir refeições que invadiram as ruas de todo o Brasil. Uma tendência. Agora nós vamos conhecer um pouco dessas tendências aqui em Poços de Caldas. Food truck é um movimento de caminhões, são chefes de cozinhas antigos que já vieram de cozinhas, têm uma vasta experiência em cozinha e fizeram essa loucura de montar um food truck que vive na estrada, viajando, rodando muito e fazendo comida boa para diversas pessoas, diversas cidades diferentes. Então, rotina, eu trabalhei muito tempo em restaurantes, eu vim de restaurantes, já estou há 10 anos trabalhando em restaurantes, como chefe de cozinha, fui cozinheiro, auxiliar, passei por todo o processo de cozinha. No restaurante você tem uma rotina, então você tem um checklist, você tem toda uma produção, então você tem horários para trabalhar, então o restaurante tem horários para abrir, para fechar. O food truck é uma loucura, porque nós produzimos antes, nós abrimos nos eventos, nós ficamos 12 horas seguidas trabalhando, a gente faz a troca de equipe, de produção. No meio do próprio movimento a gente produz, a gente monta, então é totalmente diferente do restaurante. O restaurante, você não precisa fazer a montagem do caminhão e toda a produção antes, montagem, viagem. O restaurante está ali, fixo, então é muito mais fácil o trabalho. O trabalho é muito menos desgastante na cozinha fixa do que no caminhão. No caminhão o desgaste físico é muito grande e na cozinha é bem menos, com certeza. Melhor que a gente consegue atingir o maior número de pessoas, né? Então você não fica num lugar só. Então, cada dia é uma pessoa diferente para você atender. Então, pessoas que não conhecem a ideologia dos food trucks, eles não conhecem o movimento, então é novidade. Então você consegue agregar muito mais as pessoas, né? Você consegue trazer o público num evento. Aqui é um evento de jazz, não é de gastronomia, mas traz muita gente, comidas diferentes de todos os países. Tem camarão, tem picanha, tem churros, tem diversos doces, milkshake. Então a pessoa tem várias opções num lugar só. A gente consegue atingir diversos lugares. Quando começou a onda de food trucks lá em São Paulo, primeiro veio dos Estados Unidos, né? Depois veio aqui para São Paulo, toda uma pesquisa, nós conhecemos os Estados Unidos, diversos food trucks também. Então aqui no Brasil não tinha truck de churrasco. E o que o povo mais gosta aqui no Brasil é de picanha, é de churrasco, é uma coisa popular, né? Então nós fizemos essa escolha. Como não tinha nenhum, a gente já tinha visto vários carros de hambúrguer,
de massa, os primeiros, né? E aí vamos montar um de churrasco, a gente sentado numa mesa e a gente combinou, falou assim, pô, e é o nome agora, vamos escolher um nome para o nosso carro de churrasco? Aí ficamos entre alguns, e aí foi Brasa, vamos montar o Brasa. E aí nós montamos o Brasa, um aspecto mais rústico, um caminhão de churrasco mesmo, para lembrar churrasco mesmo. A gente solta bastante fumaça, a gente faz bastante coisa legal, né? Nós fizemos essa loucura de food truck porque a gente queria mudar de rotina. Ficar dentro de uma cozinha é muito desgastante. A gente cai numa rotina bem desgastante. E para quem gosta da diversão, quem gosta de cozinhar, quem gosta de produzir, quem gosta de levar para o público uma comida boa, a gente faz um food truck que você vai fazer isso. Uma comida boa, traz sua comida para o público, atinge o maior público que você puder e faz a sua marca. Graças a Deus a gente está em 1 ano e 2 meses aí na estrada. Nós fizemos a nossa marca. Hoje, com um truck, nós conseguimos montar uma loja. A gente conseguiu montar outra operação que é um kart, que é um carro menor. A gente consegue fazer diversos eventos e fazer com que o Brasa fique mais conhecido no mercado. O vagão começou com a ideia do Paulo Munhoz, que é o proprietário hoje, né, da estrutura física. E teve um leilão quando passou as linhas férreas, cancelaram os trabalhos dela, e ele teve um leilão, ele comprou o vagão e transformou na lanchonete natural. E já está aí em postos há 40 anos já. E aos tempos teve outras administrações, tudo, mas a gente resgatou, foi o que veio a primeira mesmo, que é o lanche natural, sem conservante, né? Que o pessoal sempre foi a proposta mesmo, né? Que hoje em dia é difícil a gente comer sem ter um conservante em si. Mas a proposta é produto tudo natural, tudo feito pela casa. O proprietário Paulo, no caso, falava, Cristina, eu quero um soja tradicional, Cristina, eu quero um soja ovo. Então o nome Cristina partiu daí. Se for buscar mesmo, até hoje, os nomes não tem os nomes. Foi mesmo uma homenagem à primeira funcionária que acompanhou ele na aventura dele, que deu certo. A proposta de lanche natural, hoje é natural, até a gente está tentando procurar alguma palavra que mude, porque hoje o natural, a gente está condicionado a ser aquele lanchinho sem graça, aquela baguetezinha com maionese, cenoura, tomate, alface, né? E o peito de peru. Então a nossa proposta é completamente diferente. O lanche natural é um lanche quente, é um lanche de tábua que que tem menos gordura que a gente conseguiu no mercado para conseguir colocar, né? E tem a soja e tem os lanches, os hambúrguer do mês que a gente modificou. Modificou não, a gente criou esses lanches, né? Que é lanche de brócolis com quinoa, berinjela com tomate seco, couve-flor com fumaça pó e abobrinha com farinha de milho, além da soja e filé de frango. Então o lanche, além de ser um lanche artesanal, porque é todo produto natural, não vai conservante, é um lanche diferenciado. O pão integral não é o pão integral que a gente encontra no mercado, porque ele é 100% integral, não é aquelas farinhas enriquecidas que a gente compra no mercado, né? E a gente tem a opção de pão sírio, pão integral, pão de hambúrguer e o lanche servido no prato, que é muito tradicional também para você comer no prato, com talher.
pode ser o consumo do Poços de Caldense, pode ser até que pela falta de horário, assim, que geralmente Poços de Caldas vence o horário de meia-noite, o que sobra é lanche ou pizza, né? Então eu acho que tem uma cultura do pessoal de sair da balada, vir comer um lanche, ou até mesmo antes, né? E tem uma abertura maior do turismo, que hoje os lanches, o pessoal que vem de fora, fora de Poços não tem um lanche desse tamanho, que são os carrinhos dos demais, né? Que tem um big lanche, né? Que come 4 ou 5 pessoas no mesmo lanche. Então isso atrai um público diferenciado de turista e curioso, quer saber o tamanho do lanche, né? A questão desse lanche natural, que hoje é moda, né? O Vagão já vem trazendo isso há décadas. Há 4 décadas a gente já tinha essa proposta. Hoje virou antigamente o pessoal não preocupava muito com a saúde. E o Vagão já tinha visto isso há muitos anos atrás, né? Hoje virou uma febre, tá vindo muitos adeptos disso, né? Que preocupa com a saúde. Mas a gente já trabalha com produto natural, trabalha com produto orgânico e procurando sempre a qualidade, né? A gente preza muito pela qualidade e os bons clientes, né? Tipo, a amizade em si deles. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Existem restaurantes em que você entra e parece que está em outro país. É isso que acontece quando entramos no Olivia Gastronomia, um espaço de arquitetura rústica, super aconchegante, com tonéis de vinho e na cozinha a experiência do chefe Henrique Benedetti. Um lugar super saboroso em todos os sentidos. Acompanhe. Então, a cozinha, ela trabalha com uma hierarquia, né? As cozinhas mais organizadas. Então, eu venho de uma escola, a escola que eu digo assim, minha experiência, minha bagagem, as minhas experiências profissionais, que com essa hierarquia bem estabelecida, que é o chefe de cozinha. Chefe de cozinha, na verdade, é um cargo, né? Você não é chefe de cozinha apenas por querer ser ou saindo de um curso, de uma graduação, enfim. É um título que você adquire com muito trabalho, como dono de um restaurante ou quando alguém te contrata para ser chefe de cozinha. Então, tem que existir essa hierarquia muito bem estabelecida para que tudo funcione muito bem, né? Então, a gente tem os auxiliares de cozinha, depois os cozinheiros, né? A gente tem os chefes de partida, o subchefe e o chefe de cozinha, que é o cargo mais alto da cozinha. Então, para que realmente a gente tenha uma cozinha eficiente, todas essas funções têm que ser realmente muito bem organizada. E eu fiz toda a escadinha, né? Então, eu
Eu já morei fora do país, eu fiz gastronomia, eu já lavei louça, eu já fui auxiliar de cozinha, eu já procurei trabalhar com chefes experientes e renomados para que realmente eu adquirisse uma bagagem muito bacana e comecei do zero. Então, hoje eu tenho meu restaurante, mas já ralei bastante, já lavei muita louça, já limpei muito chão, já piquei muita cebola. E hoje ainda faço isso, é inevitável, né? A questão da limpeza com o profissional da cozinha é muito diário. Eu vou estar preparando agora a nossa famosa salada de figos grelhados com agrião, amendoim e presunto parma. É uma salada super completa, porque ela contém a proteína, né? Eu tenho fruta, eu tenho queijo, eu tenho castanhas, eu tenho tomate, eu tenho azeite. Então é uma refeição completa. Muita gente vem aqui no Olivia e não pede mais nada além dessa salada. Ela é realmente a queridinha do cardápio. A apresentação é tudo na cozinha. Então eu costumo usar essas ardósias, que já é muito usada lá em São Paulo. Eu usava no restaurante que eu trabalhava lá e trouxe a ideia aqui para Poços. Então eu vou usar a ardósia como base. Vou começar com o agrião, previamente higienizado. Então, como a apresentação é tudo num prato, né, a gente arruma o agrião de uma forma bem harmoniosa, para que as pessoas realmente comam com os olhos, mas é claro que é o sabor que é o determinante de qualquer prato. Então, ó, eu centralizei o agrião e vou compondo a salada com muito cuidado, sempre trabalhando a paleta de cores que eu tenho dos ingredientes. Então aqui eu coloquei o agrião, coloquei o tomatinho. Vários estilos de cozinha. Tem umas que são mais repressoras, outras que são mais violentas, algumas são mais agradáveis. E eu acredito que a do Olivia seja mais agradável. Eu sou bem exigente, eu trabalho bastante, então eu quero que todo mundo também se dedique bastante. Mas o resultado disso a gente vê na harmonia das pessoas, o tempo que as pessoas estão aqui, o tanto que elas se dedicam, as ideias que elas trazem aqui para dentro. Então isso, eu não trabalho sozinho, nenhum chefe de cozinha trabalha sozinho. A gente precisa de uma equipe eficiente. Esporadicamente eu me ausento da cozinha, é muito difícil, mas sempre acontece um jantar fora, um evento na PAI ou alguém que me convida para fazer um jantar numa residência, e hoje eu posso confiar de deixar ele sozinho aqui. No máximo um dia, até porque eu não consigo ficar muito tempo longe também. Mas isso eu acho que eu me sinto satisfeito por esse processo que eu construí aqui no restaurante. Isso é muito bacana e gratificante. Vou colocar o queijo gorgonzola, que eu posso substituir também por um queijo Minas fresco. Eu posso usar um parmesão. No caso, eu uso gorgonzola, que eu já notei que as pessoas aqui em Poços gostam muito de queijo gorgonzola. Então, eu uso bastante na cozinha. Então, agora eu já tenho o queijo, tomate e o agrião. Vou usar amendoim, que é uma castanha muito comum aqui no Brasil. Não é cara, tem um custo-benefício bacana. Então eu espalho o amendoim, que eu previamente tostei ele um pouco no forno, com um pouquinho de clara de ovo e açúcar. Então ele fica muito crocante, bem diferente dessa textura do amendoim cru que a gente conhece. Pimenta do reino moída na hora, que não pode faltar em qualquer salada. Vou usar flor de sal, que são lâminas de sal. Flor de sal a gente acha aqui em Poços eu acho em alguns lugares. Elas são, o sal mais crocante. Na hora da evaporação do sal grosso, são os sais mais leves que boiam na superfície e eles vão colhendo. Isso é uma iguaria muito importante na alta cozinha, chama flor de sal. Algumas cidades, elas proporcionam uma atmosfera gastronômica mais dinâmica. Então você encontra profissionais mais facilmente, você encontra fornecedores
com mais comprometimento, é mais fácil de trabalhar, né? Os desafios aqui de Poços, eu acho que está muito relacionado ao fornecimento de ingredientes, porque a questão da fronteira complica um pouquinho, né? A gente paga mais caro aqui sim, a gente paga mais imposto para comprar vinho, a gente paga mais imposto para comprar algum determinado tipo de produtos. Então muitas vezes eu pego meu carro, vou lá e compro, a cada 3 meses eu vou a São Paulo, compro alguns ingredientes que eu sei que eu não vou achar aqui. Então o maior desafio eu acredito que seja esse. O outro é realmente mão de obra, porque o que eu noto aqui na cidade é que os cozinheiros, eles estão na cozinha não por paixão, mas por necessidade. Então você conseguir selecionar pessoas motivadas, né, que comprometidas, que realmente pesquisam, que tenham cuidado na hora de cortar, na hora de desperdício, na hora de apresentar, enfim, é complicado, mas é possível. Então hoje eu tenho uma equipe de 16 pessoas aqui no restaurante, 8 cozinheiros, e eu selecionei a dedo e tive muita paciência para poder treinar e investir, porque não deixa de ser um investimento, né? Eu bato muito papo, eu converso bastante, eu falo muito das minhas experiências, sem tentar ser arrogante, né? Porque humildade é fundamental. Vou usar mel, que eu acho que é uma combinação perfeita em salada. Gosto muito da combinação agridoce. Os meus clientes aqui no Olivia já sabem disso, então quem gosta de comida agridoce sabe que vai achar aqui. Azeite também, que não pode faltar. Então eu já tenho praticamente uma salada aqui, nem precisaria de muitos outros ingredientes. Você trabalha por amor, né? Então, é o que eu falo para muitos cozinheiros que, inclusive, me procuram. Eu adoro cozinhar, eu cozinho na minha casa. Que bom, né? Então, talvez você tenha o dom, mas tem que exercitar bastante, tem que abrir mão de muita coisa para perseverar nessa profissão. Da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Comer bem é na Cantina do Araújo. Esta frase está espalhada nos outdoors das rodovias que trazem o turista até a nossa cidade. Com 61 anos de boas histórias, o Da Cor da Cultura foi conhecer de perto um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Vamos degustar a cantina em um bom papo com o chefe Walter Araújo. Começaram no fundo de um quintal, que era aqui mesmo, nesse lugar, há 61 anos. Começavam as famosas redondas, as famosas pizzas, que na realidade a cidade tinha aí 1 ou 2 lugares que faziam pizzas. E meu pai veio para cá para se tratar de um reumatismo, que à época era banho, hoje ainda é. E ele montou esse restaurante no fundo de um quintal, quer dizer, que não era bem um restaurante, sim uma pizzaria. E daí começamos a fazer as primeiras massas, o primeiro filé parmegiana, as primeiras coisas. E foi embora.
Foram anos de muita vitória, porque nós sofremos alguns processos de transformações em que o meu pai morrendo aos 41 anos de idade, e eu tendo a ideia de medicina, ou seja, ia ser médico, não ia ser dono de restaurante, fui obrigado a me transformar no dono de restaurante. Nós sempre fizemos a comparação de que se fala na Europa, né? Você tem um restaurante para se restaurar. Então, nós fizemos sempre isso, né? E nós primamos por isso durante 61 anos de vida e de trabalho. Porque hoje no Brasil, acima de 55 anos, só 4 restaurantes existem. E nós estamos entre esses aí, né? E é uma vitória. Desculpa a emoção, mas ela faz parte da vitória. A emoção, ela vem do coração. E quando vem do coração, fala a verdade. E isso é sobejamente conhecido de muitas pessoas na cidade e na região. Tivemos pessoas, essa semana tivemos alguns casos simplesmente fantásticos aqui na casa. Pessoas que, na realidade, vieram comemorar o 50º do casamento e nós, antigamente, dávamos um diploma a essas pessoas. Eles trouxeram o diploma e vieram com a família comemorar os 50 anos aqui dentro. Então, olha, não é dinheiro, não é nada. O que é realmente é a história da cantina que realmente marcou para Minas Gerais e para o Brasil, realmente. Onde você andar, você fala, eu moro em Poços de Caldas. A pessoa diz, eu vou lá para comer no Araújo. Isso é muito marcante para nós. Não é o dinheiro, é realmente o prazer de você chegar aqui e ouvir o que você ouve. Se você ficar sentada comigo ali na porta, se você ficar dentro do contexto do restaurante, você vai ouvir coisas que você vai até também se emocionar. É muito difícil. Nós nos baseamos realmente, embora sejamos de origem portuguesa, Araújo é português, mas a minha tendência sempre foi de cozinha italiana e franco-italiana, ou seja, um pouco de francesa, um pouco de italiana. Os nossos pratos, eles são baseados na tendência de mercado da época. Olha, por mais que você tenha ideais, por mais que você saiba cozinhar, você tem que ter uma equipe. E essa equipe realmente, eu tenho funcionários que trabalharam aqui conosco. Nós ficamos 20 anos sem ter uma vaga. Só aí fala tudo, né? 20 anos sem ter uma vaga. E aqui nasceram muitos meninos que hoje são doutores, que hoje estão pela cidade. Isso me dá muito orgulho, muito prazer de saber dessas coisas. Nós temos funcionário até hoje aqui trabalhando com 43 anos de casa. As minhas secretárias, uma tem 33, a outra tem 30. Isso aqui a gente ainda não parou de trabalhar, ainda não fechamos as portas, ainda por causa desta família que está aí junto com a gente até hoje. Os filhos deles, os netos deles, são os meus netos e os meus filhos. Você ficar 20 anos sem ter uma vaga é uma coisa assim inédita. E uma família, né? Eu ia viajar, ia passear, e voltava, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, eu fazia, acontecia. Quando voltava aqui estava tudo melhor do que quando eu saí.
porque a responsabilidade deles era muito maior em vigiar do que apresentar. Isso realmente é muito gratificante, né? É uma coisa que isso a gente tem que levar para a vida, e para a vida... Eu não me acostumo, a sala de visita da minha casa é aqui, onde eu recebo as pessoas que ainda me dão dinheiro. Então, na realidade, eu as trato de uma maneira melhor possível. Claro que tudo na vida, né, tem alguém que sempre acha que deveria ser assim ou assado. Mas nós temos um índice altíssimo de 80%, 90%, e que quando saem, voltam e digam: você está lembrado de mim? Eu digo que estou, mas quando não estou, como é que eu vou lembrar de um volume de pessoas que nós temos aqui? Aí depois na conversa, falam: rapaz, você é o fulano. Isso é muito gratificante, você saber que a pessoa veio e lembra de você, e lembra da casa, e lembra do que comeu. E isso é muito gratificante, realmente é muito interessante. Graças a esses heróis, meus irmãos de fé. Se você quer degustar um pouco mais do programa Da Cor da Cultura, é só acessar as nossas redes sociais. Misture um pouco das fotos que nós postamos exclusivamente para você no nosso Facebook com os vídeos que estão do nosso canal do YouTube. Misture bem e tempere a gosto. Até lá! Os matizes da arte quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura.